Bem-vindo ao She Rocks, que é o videocast da ACT, que dá voz ao protagonismo feminino. Eu sou a Fran Silva, diretora de negócios aqui na ACT, casada com o Alexandre, mãe da Olivia, mãe do Alê, e estou aqui com um tema muito incrível. Gostei tanto, que decidi ler para não perder nada. Impacto feminino, estruturas que transformam. Tema: um mergulho na inclusão e liderança feminina na tecnologia, da reestruturação à transformação que impulsiona a tecnologia. E para falar desse tema com a gente aqui, uma maravilhosa, uma querida, gosto muito, costumo dizer que o mercado me trouxe muitos presentes e essa com certeza é um desses presentes que eu recebi. Eu tô com a Thaís Borges, da Cogna. Thaís, obrigada por estar aqui conosco. É um prazer, uma honra ter você sentada aqui para tratar desse tema. E para começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, para o público te conhecer um pouco melhor. Oi, prazer é todo meu, uma alegria sempre que a gente se encontra, fico muito contente. Obrigada pelo convite da ACT para poder estar aqui. Eu sou a Thaís Melissa Borges. Quando me perguntam quem eu sou, eu costumo falar de outras pessoas, né? Então, eu sou a bisneta da Ana, eu sou a neta da Amélia, eu sou a filha da Vera, e eu não venho sozinha, eu falo delas porque eu não venho sozinha. Óbvio que eu tenho bisavô, avô, pai, mas eu carrego as mulheres da minha família comigo. Eu tenho 1,55 m, mas eu costumo dizer que eu chego nos lugares imensa. Olha, porque incrível. Eu carrego elas, né? Eu sou porque elas foram, porque minha mãe é. Então eu trago elas sempre comigo. Eu sou um pouquinho parte da trajetória delas, desde a minha bisavó, que foi a primeira da família a nascer depois da Lei Áurea, até a minha mãe, que decidiu entrar na faculdade quando eu tinha 10 anos e concluiu a segunda graduação aos 59. Cara, que incrível. Então, eu sou um pouquinho parte delas. Eu sou head de qualidade da Cogna, tenho 28 anos de carreira já. Que incrível. Sempre na tecnologia. Uhum. Sou mãe de um adolescente, de uma menina que está saindo da infância, Pedro e Luísa. Vocês vão ouvir falar de Pedro e Luísa algumas vezes. Eu sou uma mulher incrivelmente orgulhosa de quem eu me tornei. Essa sou eu. Thaís, que incrível. Adoro essa parte de todas as referências que você traz, porque é importante, né? Você tem uma construção. E essa é a Thaís sem crachá. E é incrível. Mas eu queria ouvir um pouquinho mais também da Thaís com crachá, da tua missão na Cogna. Me conta um pouco e como você resume essa trajetória até aqui. Eu já falei até um pouquinho ali, né, de forma meio incidental. A Thaís com crachá tem 28 anos de carreira. Estou na Cogna há 8 anos já. Minha missão na Cogna sempre foi liderar pessoas e acho que a minha grande paixão profissional é impulsionar pessoas, facilitar a vida das pessoas. Eu costumo dizer que eu tô lá para facilitar a vida de quem trabalha comigo. Uhum. E eu acho que isso é o espírito verdadeiro da liderança. Uhum. Se você não puder facilitar um pouquinho da vida de quem trabalha com você, né? Eu hoje na área da qualidade já passei por algumas áreas, sempre na tecnologia, já fui líder de projetos lá, já fui Scrum Master, já fui coordenadora, já fui head de tecnologia da Saber, que é uma das empresas que a Cogna tem. Hoje eu atuo como cross, né? A gente atende todas as squads de desenvolvimento da Cogna. Um trabalho incrível que a gente fez de tornar a qualidade de software perene dentro da companhia, olhando para todas as etapas da esteira de desenvolvimento para entregar um produto melhor para os nossos alunos e os nossos stakeholders. Pegando uma carona, tá? A gente acompanha muito, né? Que você
insistente nessa parte de conhecimento contínuo, de investir, né, em aprendizado. E nós acompanhamos que você fez recentemente uma certificação internacional para software, né? E eu queria aproveitar que você trouxesse essa perspectiva de o quanto você acredita que isso é importante para o desempenho do teu trabalho. Super. Eu sou uma entusiasta da formação, da atualização por meio do conhecimento concreto, do conhecimento basal. Teve essa certificação ela é algo mais imediato, né? Mas eu também estou concluindo agora um MBA em qualidade de software. Perfeito. Tudo ao mesmo tempo agora. Para fazer realmente esse contraponto, né? O conhecimento que traz mais esse frescor com o conhecimento basal, né? Aquele que vai te dando estrutura. Isso, para mim, é fundamental. Essa pós-graduação é a 4ª. Caramba! Que eu estou fazendo. Meu Deus! Então, já fiz em qualidade no desenvolvimento de software, já fiz em inovação digital, já fiz em psicologia organizacional. Essa agora é um MBA em qualidade de software. Porque a gente precisa estudar. Sim. Né? Então, como é que a gente se posiciona no mercado e para aplicar tudo aquilo que a gente vem aprendendo para entregar sempre mais e sempre melhor, né? E como mulher, não tem jeito, né? A gente precisa entregar conhecimento. E ainda, aproveitando essa questão do processo de melhoria e aprendizado contínuo, a gente precisa tocar num tema que está super no hype, não dá para passar sem falar dele, que é a IA. Né? E aí eu queria entender, assim, IA, tecnologias emergentes, enfim, né? Tudo isso que tem sido utilizado como meio, a gente falou sobre isso, né? Tecnologia é um meio para atingir um fim. E aí eu queria entender o quanto você acha que tudo isso é importante para esse processo do que a gente está vivendo, para esse dilema de IA é pessoas, IA vai substituir pessoas. Então, o quanto essas certificações, todo esse processo de aprendizado contínuo tem importância, né, para essas discussões, para provar esses desafios em tempos de IA e tecnologias emergentes? Olha, IA é um tema que está tão em alta dentro da Cogna e não no mundo, né? Então, por que eu estou falando dentro da Cogna? Porque é lá onde eu vivo todos os dias da minha vida, né? Então, a gente está respirando muito. Então, trazendo aqui para o nosso mundo, para a educação, né? Para o meu mundo. Então, como é que a IA nos ajuda a favorecer o nosso aluno, né? E favorecer quem trabalha também com isso. Então, acho que primeiro, IA vai substituir pessoas. Não vai. Porque a IA, por IA, né, ela por si só, não se sustenta. Né? Precisa do ser humano para impulsionar, para fazer acontecer, para trazer ganhos efetivos e inovações disruptivas. Então, não basta ter uma IA, então você precisa saber o que perguntar. Né? Porque para você treinar uma IA, você precisa saber como treinar, no que treinar. Então, não é só fazer uma pergunta, é que pergunta. Né? Isso você precisa de gente. Então, acho que não tem o menor risco da IA substituir pessoas por aí, né, nas posições. A IA ela vai só otimizar e fazer com que as pessoas entreguem o melhor delas, né? Fazer com que elas atuem dentro daquilo que realmente é necessário que elas atuem. E aí, trazendo, né, para o nosso mundo aqui da educação, então, por exemplo, aprendizado personalizado. Né? Então, antigamente, a gente ia para uma faculdade, tinha aquela grade curricular. Né? Então, você tem que aprender a matéria A, B, C, cálculo disso, cálculo daquilo, mecânica de não sei o que lá. Então, tinha aquelas matérias que você precisava cumprir. Então, hoje, existem, sim, coisas que a gente não pode prescindir,
Mas o que é importante para aquela pessoa aprender, dentro do meio que ela vive, dentro daquilo que ela quer atuar, do que ela tem de objetivo para a vida dela. Então, nisso, a IA pode ajudar muito, né? No aprendizado personalizado. Então, mais do que eu dizer para a pessoa que ela precisa aprender A, B e C, a gente precisa entender o que ela quer aprender. Né? Aonde que ela quer atuar, como que ela precisa aplicar isso para que a gente possa oferecer para ela as disciplinas que melhor se enquadram dentro daquilo que ela quer viver, daquilo que ela quer exercer, que ela tem como propósito de vida. Então, esse é um ponto. Para os professores, por exemplo, a gente tem a questão de conteúdos. Né? Então, por exemplo, na Cogna, a gente tem um parque de editoras. O nosso centro de distribuição em São José dos Campos, ele é gigantesco, ele é uma cidade. Agora, você imagina o tanto de conteúdo que tem ali. Sim. Então, a gente tem, por exemplo, uma ferramenta que ela gera a apresentação do tema para o professor. Olha, é acelerador, acelera. É um acelerador. Mas ainda assim, ele precisa saber o que tem que ser gerado. Ainda assim, ele precisa dizer qual é o tema que ele quer, o que ele quer que tenha naquele conteúdo. Exato. Depois que é gerado, ele precisa validar se aquilo está ok. Mas, assim, o trabalho do professor ir lá, abrir uma ferramenta de apresentação, criar... Não, aí a entrega para ele pronto. Né? Então, assim, tem coisas, assim, maravilhosas dentro disso. Né? Então, e outra coisa, para quem trabalha, a gente tem assistentes de IA poderosíssimos que tira, por exemplo, uma carga cognitiva do desenvolvedor de software absurda, para que o desenvolvedor foque aonde ele precisa focar, que é criar a solução. Perfeito. Né? Então, coisas mais operacionais, os assistentes de IA geram para o desenvolvedor. Né? Revisão de código, por exemplo, o assistente de IA ajuda a fazer. Então, é um mundo infinito que a IA pode nos ajudar, tem ajudado, tem acelerado, tem trazido resultados incríveis. Você trouxe um ponto que eu acho perfeito, e vou até fazer gancho, né, por um dos motivos da gente estar aqui, ter esse espaço, da voz. Você me falou que você fez 4 certificações. Acho incrível, que bom que você é feliz fazendo isso. Mas tem um outro lado. Tem um lado que diz respeito a você ser mulher em tecnologia. O quanto todas essas certificações têm a ver com uma acreditação que você precisa trazer, que de repente um colega do sexo masculino não tenha que fazer, e de onde surge essa necessidade. Eu queria que você me contasse um pouquinho mais o quanto todas nós sentimos, tenho certeza que com você não foi diferente, mas eu queria, da tua perspectiva, o quanto você acha que você teve que investir mais, né? Teve que estudar mais, teve que se provar mais do que a grande maioria, simplesmente pelo fato de você ser mulher. Respondendo a sua pergunta objetivamente, quanto mais, 100% mais. Eu acredito. Aquela história da gente ter que entregar o dobro para ter metade do reconhecimento, ela é muito verdadeira. As coisas, ainda bem, elas estão evoluindo, elas precisam evoluir, até porque hoje já existe a certeza de que quanto mais diverso o pensamento, mais rico você tem o ambiente, mais ricas você tem as entregas. Então, isso já é comprovado com números, né? Então, você já tem valores financeiros, há estudos financeiros que mostram isso. Mas, mesmo assim, ainda existe uma barreira que a gente precisa superar, né? Então, quase 30 anos de mercado, então, eu precisei me provar. Sim. Né? Então, quando você fala, eu tenho as 4 pós-graduações. Então, quando você pega a imagem de uma universidade, né, você pega a imagem de uma faculdade, o que vem à sua cabeça? Né? Você tem lá a imagem da reitoria, imagem do corpo docente, você vê um monte de mulheres ali, naquela, né, a faculdade tal, essa a tua imagem? Um monte de mulheres? Não. Então, é como se você tivesse um conjunto de homens te dando um papel dizendo que você está apta. Né? Então, o imaginário automaticamente se volta para esse sentido. Então, quando você, como mulher, apresenta uma formação oficial, olha, eu tenho aqui um certificado, eu tenho um diploma que está dizendo que eu sei fazer isso, então,
passam a acreditar que você efetivamente sabe. Né? Então, isso é fato. Né? Quando você está conversando, você está com seus interlocutores, em algum momento você cita uma formação, você faz a citação de um profissional, né, um professor conceituado da área, você cita uma literatura, a gente constantemente precisa desse embasamento adicional. Ela está citando fulano, ela está citando ciclano. Exato. Existe. Não tem como. E trazendo para o mundo corp, né? Hoje você está na área de qualidade, né? Como head de qualidade de software ali, é uma área técnica, né? A gente sabe, e é uma área que a gente tem mais essas questões a serem resolvidas. Já houveram alguns avanços, a gente, né, enfim, entende. Mas você trabalha com mais 5 mulheres na liderança de uma área que é técnica. Eu queria que você me contasse quais são as lições aprendidas, quais são os desafios, porque a gente sabe que existe, porque você está, de uma certa forma, fazendo um pioneirismo nesse sentido. Então, eu queria que você trouxesse para a gente o que você aprendeu com tudo isso, quais foram os desafios, me conta como que é isso no dia a dia. Na tecnologia da Cogna é a área mais diversa que tem, com certeza. Talvez uma das mais diversas da companhia inteira, mas da tecnologia né? São 5 coordenadoras, dessas 2 são pretas. Perfeito. Porque eu faço questão que seja assim. Né? Então, quando eu vou procurar, quando eu tenho uma contratação para fazer, eu vou no perfil da vaga. Né? E aí eu falo, olha, a diversidade é bem-vinda, claro. Seja ela qual for. E aí, mas Thaís, está difícil. Olha, essa vaga, você quer abrir o perfil? Não quero abrir o perfil. A gente pode trazer um homem, a gente pode... Não, vamos esperar mais um pouquinho? Procura um pouco mais. E aí eu espero. Requer um investimento, né? Requer um investimento. Porque muitas vezes, assim, tudo é muito dinâmico e às vezes a realidade acaba se impondo. Sim. Né? Você tem alguma entrega rápida, alguma dor muito latente que você precisa solucionar, então você quer alguém para aquela posição com urgência. Sim. Né? Mas a minha reflexão sempre é a seguinte, eu tô com essa dor, né? Assim, o quanto que eu ainda consigo suportar essa dor. Para que eu tenha o remédio certo para ela. Perfeito. Né? Então, dentro dessa reflexão, hoje eu tenho 5 coordenadoras. Perfeito, incrível. Eu acho que é isso. Eu acho que é pagar um pouco o preço também. Sim. Porque às vezes você senta nesse lugar de defender a causa, mas você não quer pagar o preço. Então, eu acho incrível. Parabéns. De verdade, Thaís. Parabéns. Obrigada. É mais difícil, mas vale muito a pena também, né? Sim, super. Então, vale muito, muito, muito a pena. É maravilhoso quando a gente entra em call e só tem a gente, sabe? É muito legal. Ainda causa impacto, né? Causa um impacto. Causa, super. Semana passada nós fizemos um team building da VP de tecnologia e nós fizemos a foto do time. Até coloquei isso no meu LinkedIn, lá nós, né? Eu e as 5 poderosas que trabalham comigo. Isso, inclusive, também foi pauta da conversação que nós fizemos na semana passada, em comemoração ao mês da consciência negra. Eu fui uma das palestrantes. E nós falamos sobre isso, né? Então, sobre posicionamento de mercado, sobre como a gente incluir as pessoas, né? O quanto a gente vai esperar, né, para colocar pessoas nessas posições. Não é que é mais difícil porque não existe, não é isso. Acho que isso é a armadilha mais perigosa que a gente pode entrar. É mais difícil porque não existe. Não é. A gente precisa procurar e saber aonde procurar. Perfeito. Né? Tem comunidades ótimas, né, de profissionais negros, tem empresas de recolocação de pessoas negras, então a gente precisa saber onde procurar. É isso, perfeito. Bom, a gente sabe que você gosta de missões desafiadoras. Uma delas, né, foi essa missão que você teve de reestruturar a área de qualidade, onde você está atuando. E eu queria que você trouxesse para mim quais foram os ganhos para a tua carreira com relação a isso. E principalmente, assim, como essa missão te ajudou a reafirmar a autoridade que você tem sobre esse assunto. Porque você é uma autoridade no assunto. Obrigada. Eu gosto.
Você sabe que eu gosto de fazer reestruturações, assim, é um desafio que eu posso fazer. Vamos refazer isso daí, eu gosto sim. Tirar o projeto do papel, né? Eu adoro. Uhum. Essa foi difícil, viu? A reestruturação da qualidade foi fácil, não. Mas eu costumo dizer que tudo tem uma lição que a gente precisa aprender. Uhum. Então, o que eu tinha que aprender ali, né? Eu acho que a grande lição da reestruturação da qualidade de software, primeiro, eu acho que foi protagonismo e responsabilização. Perfeito. Então, existia ali algo que era mais no papel do que qualquer coisa. Como é que você recupera o protagonismo de uma área? Né? Que entende-se que essa área é necessária, mas como é que você traz o protagonismo? Perfeito. Então, acho que esse foi uma das lições que eu aprendi muito. E uma outra lição importantíssima foi responder com base naquilo que havia me sido dado. Então, às vezes, a gente recebe uma missão e precisa responder como se tivesse recebido algo muito mais pronto. Né? Então, eu aprendi a fazer esse equilíbrio. Então, o que eu consigo entregar a partir do que eu recebi? Né? Porque a gente que é mulher ainda, a gente se cobra muito mais. A gente tem uma síndrome do impostor que insiste em colar na gente, falar, nossa, eu estou devendo, né? Eu acho que eu não estou entregando o suficiente. Sim. Mas porque a gente muitas vezes não faz esse exercício, a gente não se permite fazer o exercício, mas com base naquilo que me foi entregue, o que eu estou entregando? E aí, quando você faz essa reflexão, você descobre que você está entregando muitíssimo além do que aquilo que você deveria entregar. Então, muito pelo contrário. Exato. Então, muito pelo contrário. Você não está entregando abaixo, você está entregando até acima pelo que você recebeu de base. Então, acho que essas duas lições assim foram lições muito importantes que eu aprendi, que eu levo para a vida. Isso me colocou num outro patamar de profissional. Perfeito. E me deu uma alegria incrível de saber que hoje a Cogna tem uma área de qualidade que está estabelecida, que funciona, que é respeitada dentro da companhia, que olha para todos os pontos da esteira de desenvolvimento. E como também sou obcecada por melhoria contínua, tem um plano bianual aí já apresentado, né, para a alta liderança, de como é que a gente ganha mais corpo e como é que a gente passa a voar para fora dos limites terrestres. Perfeito. Nos próximos 2 anos. Não, incrível. E assim, até pegando uma carona nisso, nesse ser inconformada, porque você é essa pessoa inconformada, eu queria que você me contasse assim, até fazendo um merge das duas perguntas, né? Você formou um time, você teve uma missão dentro da missão. Então, você tinha a missão de reestruturar, e aí já não era uma missão tão fácil assim. Mas aí você decidiu tornar o desafio ainda mais provocativo e mais desafiador. Até um pleonasmo. O desafio ficou ainda mais desafiador, que era montar esse time feminino para te ajudar nessa reestruturação, né? E aí eu queria entender como é o teu trabalho de continuidade nesse sentido, né? De garantir que vai ocorrer as evoluções desse time que foi formado e o quanto esse time trouxe de ganhos e foi diferente do ponto de vista de tecnologia, assim. Qual que foi a diferença de ter um time 100% feminino nessa jornada? A diferença foi a atenção aos detalhes. Perfeito. A gente é detalhista por natureza, né? Então, o nosso estilo é diferente. A gente está falando muito hoje na companhia do mapeamento das fortalezas, né? Então, as lideranças estão passando por aquele processo de mapeamento das fortalezas. Então, onde que nós somos mais fortes, né? Então, os homens têm as suas fortalezas em determinados aspectos e as mulheres têm as suas fortalezas em outros aspectos. A gente tem pontos de intersecção, sim, obviamente, mas a gente tem outros pontos de fortaleza. Então, eu acho que o objetivo é sempre esse, né? Como é que eu tiro o melhor de cada uma delas e como é que a companhia tira o melhor de nós todas. Né? Então, a continuidade, ela vem a partir daí.
Acho que começa com uma coisa objetiva, que é dentro do RH, né? Então, dentro de gente cultura na admissão. Então, quando uma vaga é ocupada por uma mulher, né, então tem um checkzinho lá em gente cultura que diz que aquela vaga é uma vaga de gênero, né, que aquela vaga é uma vaga de pilar inclusivo. Se por acaso esta mulher sai da posição, essa vaga continua com essa marcação. Perfeito. Né? Então, inicialmente, essa vaga poderia nem ser de uma mulher. Antes não era. Agora passou a ser porque entrou uma mulher. Quando entrou uma mulher, entra esse check na vaga. Se essa mulher sai, esse check permanece. Então, já vem com uma sugestão da companhia para ser substituída por outra mulher. Isso é ótimo. É ótimo porque é uma forma de abrir para outras, né? Exatamente. A história de uma puxa a outra. Exato. Nesse sentido, é muito importante. Então, a sororidade feminina. Então, esse já é um ponto que já é positivo. O outro ponto é esse olhar que a gente tem para as nossas. Né? Então, quando as meninas, né, eu chamo as meninas, né, as minhas coordenadoras, elas vão contratar alguém, ela já sabe. Eu tenho uma coordenadora que ela fala assim, olha, diversidade é bem-vinda. Eu quero mulher, mãe e de preferência mãe solo. Ela fala. Eu consigo imaginar quem é. Mas não é que a gente vai preterir outras pessoas. Não é isso. Mas a gente quer passar para quem está recrutando, na verdade, que o nosso olhar para isso está aberto. Entende? Porque a gente sabe, por exemplo... Para considerar essa possibilidade. Isso. Porque a gente sabe que uma mulher que é mãe e é mãe solo, ela vai ter questões, de repente, de precisar dar um foco maior para a sua vida pessoal, porque ou é ela para cuidar dessa criança ou é ninguém, do que um homem casado, que tem os seus filhos e que a esposa cuida, ou que um homem solteiro que não tem filhos. Então, não é que eu só vou contratar uma mãe solo, não é isso. Mas eu estou passando uma mensagem para quem vai recrutar de que, olha, tá tudo bem para mim. Mas e esse é um ponto importante? Porque geralmente isso era um ponto para ela ser preterida. Exatamente. E para ela não ter oportunidade de disputar como uma igual, Isso. independente da condição que ela tenha. E eu ouso dizer, assim, que essa mãe solo, ela vai trabalhar, ela vai ter uma energia completamente diferente, porque os motivadores dela também são muito fortes, né? Então eu acho que é não desacreditar e nem desqualificar ninguém, é dar oportunidade de tratar um para um, né? Exato. Como igual. Quem eu tenho no time que tem essas características, elas são assim, rolo compressor. Isso, trator, como eu costumo dizer. Não tem opção, precisa ser trator. Exatamente. E aí eu acho que a continuidade é isso. A gente tem esse olhar, né? Então, às vezes você faz algumas entrevistas e aí você vê, olha, os dois atendem aquilo que a gente precisa, né? Dentro do essencial. Perfeito. Né? Então, a gente não abre mão da qualidade do profissional que a gente está contratando. Eu não vou contratar alguém incapaz, não é isso. Mas quando a gente tem duas pessoas concorrendo e os dois atendem na essência o que a gente precisa, e de repente eu tenho um diferencialzinho que está no homem, mas o essencial, tanto o homem quanto a mulher atenderam, eu contrato a mulher. Isso é importante, alguém precisa fazer esse papel. Mesmo que a gente precise mentorar no início. Sim. Então, a gente já sabe, se tiver necessidade de mentoria inicial, a gente faz. É isso. E aí a gente passa essa mensagem de que uma puxa a outra, de que uma traz a outra, e assim a gente vai capacitando muita gente. Boa, Thaís, perfeito. E aí, assim, diante de todos esses desafios, liderança feminina, reestruturação, capacitação, aprendizado contínuo, o que te dá esperança, e com que você tem construído, mas o que te dá esperança que existe, de fato, né, uma evolução, né, da abrangência, da entrada, do espaço para as mulheres em tecnologia? Dinheiro, meu bem. Porque, Fran, assim, o propósito é muito bonito. Sim. Né? Mas empresa nenhuma sobrevive de propósito. Sim, claro. Né? O propósito, ele é o pontapé inicial. Ele é o que te faz fazer as coisas com mais garra, com mais vontade, com mais brilho no olho.
Mas a empresa precisa de receita, né? A empresa precisa dar resultado, Claro. né? O acionista, ele quer dividendo, Sim. e com razão, né? E aí, eu recupero até uma parte da resposta que eu dei numa outra pergunta que você me fez há pouco, que é a questão dos estudos que a gente fala, de que quanto mais diversidade dentro de uma empresa, mais essa empresa lucra, mais essa empresa fatura. Porque se todo mundo pensa azul, o amarelo nunca vai ter uma chance de se mostrar. Sim. Entende? O vermelho nunca vai existir se todo mundo pensar azul. O rosa nunca vai aparecer. Né? Então, se você tiver um azul, um vermelho, um rosa, um amarelo e um verde, entendeu? Você misturou o azul com o amarelo, você tem um verde, entendeu? Você tem um verde claro, um verde escuro, você mistura um vermelho com amarelo, você tem um laranja, você mistura um azul com um vermelho, você tem um roxo. Né? Então, as ideias, quando se misturam, elas são mais ricas. Né? Quanto mais ricas, mais resultados você tem. Né? Então, não dá para você querer ter resultados diferentes se você faz tudo igual. Para você ter resultados diferentes, você precisa fazer algo diferente. Perfeito. Né? Então, e isso já está aprovado em estudos vários, né, dessas consultorias que acompanham tendências de mercado, que isso dá dinheiro. Isso dá retorno. Sim. Né? Tem um business case, né? Tem um business case. Né? Então, quando você vê, por exemplo, né, empresas enormes, né? Agora é o Festival de Propagandas de Natal. Então, você vê empresas enormes fazendo campanhas com pessoas pretas, pessoas LGBT, pessoas PCD. Isso é por um motivo. Entendeu? Então, descobriram que gente preta consome, que LGBT consome, que PCD consome. Então, essas pessoas existem, entendeu? Elas estão no mercado, elas compram, elas pensam, elas formam opinião. Perfeito. Né? Então, isso tudo se traduz em dinheiro. Incrível. Olha, tá assim incrível, sabe que eu super admiro sua trajetória, né? E eu queria aproveitar e te pedir um favor, você já pavimentou muita coisa, né? Você já passou por muita coisa e a gente está aqui justamente para dividir porque a gente acredita que é possível escalar, porque a gente acredita que é possível disseminar. E eu queria que você te dar essa voz, assim, no sentido de virar para nossa câmera, fala para as nossas mulheres que estão vindo aqui, que conselho você daria para elas que estão iniciando agora na liderança tech? O que você falaria para elas que é imprescindível fazer? Sabe, quando eu fiz faculdade, eu fiz ciência da computação na PUC, há 30 e tantos anos atrás. 30 anos atrás. Já? Ah, deixa pra lá. Já? Tudo isso? Tinha eu só. Mulher, eu acho, numa turma, acho que de 60 alunos, acho que éramos meia dúzia de mulheres. Mulher preta, eu. Então, você nem vislumbrava. A gente vislumbrava continuar na profissão. O nosso anseio era estar naquela profissão somente. Liderança, jamais. Então, acho que tanto eu como as outras, acho que nós abrimos caminho. Mas eu acho, olhando aqui para vocês, meninas e meninos, acho que primeiro é entender que é possível. Né? E a gente só se sente possível quando a gente se vê. Então, olha para cima e vê quais mulheres estão no topo e o que elas fizeram para chegar até lá. Então, não existe fórmula mágica, mas alguém trilhou um caminho, né? Uma trilha foi traçada e a gente tem mais chances da gente chegar no destino se a gente seguir essa trilha que alguém traçou primeiro. Outra coisa é a síndrome do impostor. Não deixe a síndrome do impostor se apossar de você, porque para as mulheres ela vem. E formação. Estudem. Eu acho que a geração das nossas netas devem encontrar um mundo corporativo mais igualitário, mais caloroso, mas hoje a gente precisa estudar. Eu acho que a gente nunca vai deixar de estudar, mas hoje é imprescindível. Então, se formem, façam certificação e adquiram conhecimento. É algo que nada e nem ninguém vai tirar de você.
e olhem para o lado. Existem comunidades ótimas. A TI de Salta é uma comunidade de mulheres em tecnologia. Então, olhem lá, vejam o que está acontecendo e procurem comunidades e se achem. Eu acho que a gente de mão dada é muito mais forte. Perfeito. Infelizmente está chegando ao fim. De verdade, foi incrível. Muito, muito, muito obrigada, Thaís. Quero te agradecer. E para fechar, aquela básica, né? Assim, se a Thaís de hoje pudesse olhar para a Thaís do início de carreira, o que você diria para você mesma? Você sabe que eu já fiz essa reflexão com a Thaís entrando na adolescência, né? O que eu falaria para mim? Para aquela Thaís de 13 anos, que mal tirava foto, porque tinha até medo de se ver assim. Eu acho que eu diria para essas Thaíses que vai ficar tudo bem, vai dar certo. Ai, que eu diria para ela, você é capaz, vai dar certo, algumas coisas vão acontecer, mas não se esquece de que se ainda não tá bom é porque não terminou. Perfeito. Porque tudo acaba só quando tá tudo bem. Só acaba quando tá tudo bem. Se não tá bom, se não tá tudo bem, é porque ainda não terminou. Não desiste, insiste e resiste, que vai dar certo. E não se esquece que você é bem bonita, tá? Incrível, maravilhosa, maravilhosa. Você sabe que eu aprendo muito com você, né? Você é uma referência para mim, de verdade. Eu costumo brincar que sem comercialismo ou qualquer coisa, de verdade eu aprendo muito com você. Porque eu acho que a gente tem muitos vieses inconscientes. Então, falar com uma pessoa que nos ajuda nesse sentido, e você faz esse papel com muita maestria, com muita leveza. Eu aprendo muito com você. Eu estou muito feliz de ter feito essa gravação. Quero te agradecer de coração mesmo. Não sei se você quer deixar mais algum recado, fazer as tuas considerações, teus agradecimentos. Fica à vontade. Quero agradecer você de novo, a ACT, pelo convite. Foi incrível. Eu acho que foi um bate-papo muito, muito bacana. E também, assim, acho que minha última palavra da mesma forma que eu não chego sozinha nos lugares, né? Eu não sigo sozinha pelo mundo, e eu, quando sair do mundo, vou deixar as sementes que eu plantei aqui. E eu tenho 2 sementes, né? As minhas sementes são Pedro e Luísa. Perfeito. Então, a minha mensagem é para eles. Então, queridos de mamãe, todos os espaços que eu ocupo, para que vocês ocupem espaços maiores. Isso. Alguém um dia desbravou uma estrada para que eu pudesse andar por essa estrada. E eu estou caminhando por essa estrada para que vocês possam correr Perfeito. nela um dia. Então, todos os meus passos são por vocês, tá? Para que o mundo seja melhor para Pedro e Luísa, que mamãe ama. Muito obrigada, querida. Então, obrigada por ter ficado conosco até aqui. Nos siga nas redes sociais e até o próximo Xerox.